Sexto, coloca no rio e creia que a condução é de Jesus. E no momento certo, ele volta. Volta, não se preocupa, não, volta. Tá certo? Às vezes nem dá tempo de adorar aqui, mas aonde o Senhor chamar, ele deu o amém. Amém? Então, a palavra do Senhor diz assim, Êxodo, que foi-se para a casa de Deus, casou com uma filha de Deus. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais esconder, tomou uma arca de juncos e perfumou o perfume em pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do campo. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos. Ele enviou a sua criada e a viu. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias e crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe dele. E então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Amém? Então nós precisamos ter a fé. O irmão aí começou a dizer: a fé de que o nosso trabalho ele não é vão, mas nós somos referência, assim como a mãe de Moisés foi referência na vida dele. Criou, havia um decreto, irmãos, ele
viu que ele era diferente, porque ela viu que ele tinha algo diferente, porque ele era pleno, porque ele era bonito, porque resplandecia o brilho do Senhor na vida. Então, irmãos, quando Deus tem um chamado, Ele tira da onde nós estivermos para entregar o poder. Então a gente precisa acreditar. E Moisés não foi tomado pela vida do faraó, que poderia ter levado ele, que poderia não ter nunca tido contato com a mãe dele. Mas ela passou a receber salário para cuidar, porque o nosso Deus é Deus que o povo não entende. Parece loucura, mas a própria mãe passou a receber para instruir, para ser referência na vida dele, para ensiná-lo o caminho do Senhor. E ela ensinou tudo o que precisava ser ensinado. As nossas crianças precisam ser ensinadas, não é ser invejadas. Invejadas está no culto todo dia, está no culto sempre, não quer dizer nada. Elas precisam ser ensinadas. E todos nós, toda a igreja, quando assumir o microfone, olha para elas e tem que falar. E fala que elas moram, que elas fazem parte desse povo, que elas é a igreja, que elas alimentam da palavra. A gente está vendo, se a gente não tomar muito cuidado, nós vamos ser engolidos pela salinha, pelo cultivo, pelo não sei o quê, pelo quarto. Nós temos que resistir, irmãos. Nós temos que resistir. Entendeu? Eu não sou contra a EBD, o IGU. Mas tirar nossas crianças da sexta-noite, do domingo à noite, do sábado à noite, da curtindo, passar o dia, não. Porque toda vez que o povo, Deus convocou o povo de Israel, ele pediu que chegassem com as crianças, as mulheres, os velhos, as crianças. Ele nunca disse, tira as crianças, traz as crianças. E nós precisamos disso. Senão a minha criança fica invejada. Ela vem para a igreja, ela vai embora, ela volta para a igreja, mas ela acha que ela não tem céu para ela. Então a gente precisa ser referência, como o João Guilherme foi. Referência na vida de Deus.
passa os 18, os 20, os 25, os 30. Deus está no controle. Ainda que a gente ache que não, mas Deus está no controle. Deus está no controle. Às vezes a gente fala, por quê, né? A gente cantou hino aqui que falou da cruz, parece que a cruz não carrega para o tempo todo. Aí eu cantamos hinos sobre lábios impuros. Senhor, cura meu lábio. Porque às vezes eu falo coisa que eu não preciso falar. Mas você fica humilhado com a situação. Você fica humilhado. Nossa, se eu parasse para pensar assim humanamente, eu não ia só reclamar. Só reclamar. Porque olha, pensa bem. Mas eu não penso não, porque eu amo a fé, eu quero chegar no céu. Eu falo para o Senhor, se eu não chegar lá, eu estou na minha. Eu tenho que entrar no céu. Salvação individual, é particular, é nossa. E nossos filhos precisam ser referência. Né? E aí eu quero dizer com vocês, às vezes meu pai fala assim, eu estou nesse mundo. Eu não tenho filho. Eu não tenho filho. Mas o Senhor disse, um dia, te darei seu filho por declarei lá passar. Deve ser isso, irmão. Não é? Deve ser isso, né, meu filho? Um monte de guri. Entendeu? Então, por quê? Então, assim, e aí você vai pensar, não, meu esposo nunca foi evangélico, não vai não. Você sempre vive sozinha. E aí você vê, meu Deus, né? É isso, não. Mas o que importa é a minha referência de Jesus. Foi ele que morreu na cruz. Foi ele que me tirou de uma família idólatra, de uma família que não é evangélica, de uma família que vocês nunca viram a minha mãe no culto. Certo? Foi ele. Então a minha gratidão é a ele. A minha possibilidade de trabalho é a ele. Certo? É a ele. Ele que é dono de tudo. Então às vezes a gente pensa, porque é simples, é muito fácil quando você organiza com toda a sua família e vem para a igreja. Mas quando você deixa alguém lá, você desce, você entra no carro, você fala assim, até quando eu vou sentar no banco sozinho? Até quando? Mas o Senhor está sempre contigo. O meu Espírito Santo está contigo. A minha palavra, eu velo contigo. Irmão, já fiz tanta prova com Deus. Tanta prova com Deus, mas eu quero ser referência. Quando eu chego naquela escola de manhã, geralmente eu gosto de ficar muito perto do portão dos pequenos. E eles vêm, eles me dão um abraço. Eu dou um beijo, um abraço. Eles ficam felizes, eles ficam confortáveis para aquele abraço. Olha, eu vou para cá, eu te posso. É aqui que eu te consolo.